Eu sou Paulo Henrique Soares, diretor de comunicação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vou falar com vocês sobre a importância da comunicação interna e principalmente os desafios que nós temos enquanto comunicadores para o planejamento nessa área. O foco do profissional que trabalha na área de comunicação interna deve ser sempre os empregados, ou seja, nós trabalhamos auxiliando as organizações a se relacionar com seus empregados. Então, nosso foco tem que ser entender as necessidades, as dúvidas, os principais questionamentos dos empregados que trabalham nas organizações. Tendo em vista todo esse contexto, nós conseguimos planejar, fazer propostas e, principalmente, criar oportunidades de relacionamento entre os empregados e as empresas que eles trabalham. A gente sabe que os empregados são os principais stakeholders de qualquer organização. Nenhuma organização existe sem a presença dos empregados. Então, ouvir os empregados ou priorizar o relacionamento com os empregados é garantir o sucesso deste negócio ou dessa instituição. Talvez os 3 grandes erros que ocorrem na comunicação primeiro, acreditar que quando eu emito uma mensagem, ela foi completamente compreendida pelo empregado. O segundo é achar que a empresa tem sempre razão e o ponto de vista da empresa ele é final e soberano. E terceiro, não criar oportunidades de relacionamento e de escuta entre a liderança e os empregados. O maior desafio do profissional que trabalha na área de comunicação interna é entender que simplesmente ter canais estruturados ou veículos internos estruturados, isso não garante uma boa comunicação com os empregados. É fundamental que todo o planejamento seja feito em 4 dimensões: estruturação, produção e divulgação de informações via os veículos internos, campanhas internas, os eventos também internos que hoje nós estamos fazendo a sua maioria online, de forma virtual, e também dar um suporte muito grande de trabalhar a comunicação da liderança. Esse talvez seja o grande desafio do profissional que trabalha com a comunicação com os empregados. Muita coisa mudou depois do surgimento das redes sociais, depois do surgimento dessa interação, e que hoje todos nós somos produtores de conteúdos, nós divulgamos e compartilhamos conteúdo, o que antes, sem essas tecnologias, não era possível. Não há como pensar a comunicação com os empregados sem incluir todas essas questões que hoje estão disponíveis relativas à tecnologia. Mas também não podemos achar que toda a nossa comunicação ela precisa e só pode ser feita na base da tecnologia. Nós podemos usar como impulsionadora, nós podemos usar como promotora, mas não acreditar que basta eu criar esses ambientes de troca ou de curtidas ou de compartilhamentos que a comunicação ela está resolvida. A comunicação acontece no olho, na confiança, na troca, no diálogo, mesmo que feito com o suporte de aparatos tecnológicos. É preciso planejamento, é preciso repensar todos os paradigmas que nós tínhamos e é muito importante entender que o empregado de hoje não é o empregado de ontem e também não será o empregado do futuro. Então nós temos que planejar a comunicação para um novo tipo de empregado, com novas demandas, com novas exigências. Muita coisa mudou em função da conscientização, dos desejos, das dúvidas, das inquietações que nós, enquanto integrantes de uma sociedade, temos na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ambiente de lazer, na nossa família, são os mesmos questionamentos que a gente vai trazer para dentro das organizações. Muitas vezes a comunicação interna ela é pensada num segundo momento, mas eu tenho acompanhado uma evolução muito grande, uma preparação maior desses profissionais e principalmente o entendimento da liderança da importância da comunicação com os empregados. O momento da pandemia talvez tenha impulsionado essa visão de relevância da comunicação interna nesse momento, quando boa parte dos empregados das empresas foram forçados a mudar a sua forma
de trabalho, ou trabalhando parte em casa, ou parte da equipe ficando. Então, tudo isso contribuiu para uma mudança de visão por parte da liderança. Então, nós precisamos nos colocar e, principalmente, abrir os olhos e os ouvidos dessa organização, desses diretores, desses presidentes. A alta liderança da empresa precisa compreender a importância que uma boa comunicação com os seus empregados tem. É resultado, é lucro, é melhor produtividade, é menor turnover, é menores acidentes quando nós temos um diálogo entre a alta liderança com os empregados. E nós, profissionais que trabalhamos nessa área, temos muito a contribuir. Então, a minha dica, a minha sugestão para quem tem essa dificuldade é não desistir, né? Mostrar sempre o quanto a gente pode contribuir, não tratar os nossos processos como sendo meros processos de produção de conteúdo. A comunicação com os empregados vai muito além dessa produção de conteúdo. E eu sempre gosto de lembrar que nós que trabalhamos na comunicação, nós somos porta-voz. Na realidade, nós portamos as vozes. Então, quem trabalha com comunicação interna porta a voz dos empregados para dentro das organizações e para a alta liderança das empresas. Esse é o nosso papel, ouvi-los, entender a situação dos empregados e propor para as empresas as melhores soluções, com planejamento estruturado, com métricas, com medição e com acompanhamento. A comunicação se ganha no dia a dia.